Bem-vindos à videoaula 2. Nessa videoaula, nós vamos aprender os lançamentos por balanços sucessivos. Esses lançamentos são formas de registro no balanço patrimonial. E qual que é o objetivo? O objetivo é explicar lançamentos contábeis pela técnica de balanços sucessivos. Relembrando, na videoaula anterior, nós vimos o quê? A classificação das contas do balanço patrimonial. No ativo, nós temos bens e direitos, no passivo e patrimônio líquido, nós temos as obrigações da empresa. E essa técnica de balanços sucessivos permite fazer as movimentações entre essas contas referentes aos bens e direitos e as obrigações da empresa. Muito bem. Então, a contabilidade por balanços sucessivos, ela é processada da seguinte forma. A cada transação faz-se alteração nas contas, o que resulta em um novo balanço. O que isso significa? A empresa geralmente faz transações comerciais com o ambiente externo, comprando mercadorias de fornecedores, ou mesmo com o ambiente interno da empresa, ou seja, com funcionários, com o contas a pagar, contratos de aluguel. E essas transações movimentam os bens e direitos e as obrigações de uma empresa. Portanto, a cada transação, o balanço patrimonial é movimentado e esses lançamentos resultam em novos balanços patrimoniais. Por isso que nós falamos balanços sucessivos. Ocorre uma transação, o balanço patrimonial é modificado e resulta em um novo balanço. E assim, a cada transação, vai sucedendo um novo balanço. Por isso a palavra sucessivos. Para verificar se os lançamentos estão corretos, basta verificar se o ativo, que é onde ficam registrados os bens e direitos da empresa ou de uma entidade, se iguala ao passivo mais patrimônio líquido. Lembrando, passivo mais patrimônio líquido é onde ficam registradas as obrigações da empresa. No passivo ficam registradas as obrigações com data de vencimento, que serão exigidos o pagamento a partir de uma determinada data. E no patrimônio líquido são aquelas obrigações sem data de vencimento. Relembrando, no patrimônio líquido é onde fica o capital social da empresa, ou seja, aquele valor que os sócios investiram na empresa e também os lucros obtidos nas transações comerciais da empresa, ou seja, os lucros pertencem aos acionistas, portanto, trata-se de uma obrigação sem data de vencimento que fica no patrimônio líquido. Então, vamos a um exercício que eu preparei para poder explicar essa técnica para vocês. Então, vamos lá. No que consiste esse exercício? Bom, nós vamos efetuar os lançamentos contábeis de abril de 2011 da companhia King. Nós vamos usar a técnica de balanços sucessivos. Qual que é a situação inicial dessa empresa em 31/3 de 2011? A situação inicial ela tem um caixa de 130 mil, contas a receber no valor de 2 mil, estoques no valor de 10 mil, aluguel pré-pago no valor de 2 mil. O total do ativo, então, ficou em 144 mil. No passivo, o passivo que tem uma data de vencimento, ou seja, é exigido em algum momento da empresa o pagamento, nós temos o contas a pagar no valor de 25 mil, os salários a pagar está zerado, ou seja, a empresa não deve nada para os seus funcionários, ela provavelmente já pagou os salários. E no patrimônio líquido, que são as obrigações da empresa sem uma data de vencimento. No capital social, nós temos 100 mil reais e nos lucros retidos, 19 mil reais, o que totaliza 144 mil reais. Muito bem. Esse é o balanço patrimonial da companhia King em 31 de março de 2011. Lembrando
que vai sempre prevalecer, então, a igualdade entre ativo, passivo e patrimônio líquido. 144 mil do lado do ativo, 144 mil do lado do passivo, mais patrimônio líquido. Eu gostaria de ressaltar a vocês que esses valores são simbólicos, é mais para fazer um exercício. Bom, muito bem. O lançamento, então, que ocorreu em 1/4/2011, vamos entender o que aconteceu nessa data. Ocorreu um recebimento de clientes no valor de R$88 mil. Então, os clientes tinham um valor a pagar de 90 mil. Desses 90 mil, 88 mil estão sendo pagos nesse dia 1º de abril de 2011. Então, quais os impactos dessa movimentação no balanço patrimonial? Muito bem, a empresa tinha então contas a receber de 90 mil e está recebendo 88 mil, ou seja, está reduzindo esse contas a receber. E esse dinheiro vai para o caixa da empresa, certo? Então, o contas a receber da empresa vai reduzir em 88 mil, e esse dinheiro vai aumentar o caixa da empresa, certo? Então, nessa situação, como é que vai ficar então agora o novo balanço, né, da empresa? O balanço que vai suceder o balanço inicial. No caixa, ela vai ficar com 130 mil e no contas a receber ela vai ficar com 2 mil. Vamos reparar uma coisa aqui. Bom, o ativo não mudou, totalizou 144 mil, continua com este valor. O passivo e patrimônio líquido também vai continuar com o mesmo valor. Por que isso aconteceu? Porque aconteceu simplesmente uma movimentação entre contas do ativo, ou seja, saiu do contas a receber um valor e foi para o caixa. Por isso que os valores totais não se alteraram. Muito bem, vamos então ao próximo lançamento. Bom, o lançamento em 5 de abril de 2011, vamos ver o que ocorreu nesse dia. Um pagamento de contas a pagar no valor de 24 mil, ou seja, a empresa devia um valor para terceiros e agora ela vai pagar 24 mil deste valor, ou seja, vai sair um valor do caixa no valor de 24 mil e vai reduzir o contas a pagar no valor de 24 mil, certo? Então, ó, vai movimentar essas duas contas, caixa e contas a pagar. Novamente, recapitulando, sai 24 mil do caixa e reduz uma dívida da empresa em 24 mil. Então, como é que vai ficar o balanço da empresa? Bom, o caixa, após o pagamento, vai ficar em 106 mil. Esse valor vai modificar agora o total do ativo, que vai ficar em 120 mil reais. O contas a pagar também foi reduzido para R$1.000, ou seja, tinha 25 mil inicialmente, pagou 24, agora ficou com uma dívida apenas de R$1.000, ou seja, isso vai modificar o saldo total do passivo e patrimônio líquido, que agora ficou em 120 mil. Novamente, gostaria de ressaltar, a igualdade prevalece. Significa o quê? Nós fizemos o lançamento correto. Quando eu fizer um lançamento e não a igualdade não ocorrer, significa que eu tenho que revisar o que eu fiz para ver aonde que está o erro. Mas nesse caso, felizmente, continuamos aí com a igualdade. Então, vamos para o próximo lançamento em 8/4/2011. O que ocorreu neste lançamento? Uma aquisição de estoque a prazo no valor de 80 mil, ou seja, comprou mercadorias e vai pagar futuramente. Ou seja, não vai mexer no caixa, porque ele não pagou essa mercadoria. Ele adquiriu uma obrigação de pagar futuramente. Então, vamos ver
quais contas serão afetadas aqui no balanço patrimonial. Muito bem. O estoque são mercadorias que estão entrando no galpão da empresa. Portanto, a empresa tinha 10 mil em valor de mercadoria no estoque, está entrando 80 mil reais. No contas a pagar, ela tinha R$1.000 de saldo. Agora, o que vai acontecer? Vai aumentar essas contas a pagar, vai aumentar as obrigações da empresa. Então, vamos ver como vai ficar as movimentações. Estoques vai aumentar 80 mil, aumentou o valor das mercadorias. O contas ao pagar também vai aumentar 80 mil. Muito bem. Então, vamos verificar, então, como ficou o total do balanço patrimonial da empresa. Bom, então vamos verificar como ficou as contas do ativo e do passivo mais patrimônio líquido. Os estoques aumentaram, ficaram em 90 mil. Eram 10 mil, aumentou para 90 mil, porque a empresa adquiriu as mercadorias no valor de 80 mil. O contas a pagar da empresa ficou em 81 mil. Ela tinha R$1.000 de obrigações a pagar, agora aumentou em 80 mil porque ela comprou as mercadorias e não pagou à vista, ela vai pagar numa data futura. Então, adquiriu obrigações. Então, vamos verificar como ficou a situação geral. No ativo total, nós ficamos com 200 mil. No passivo mais patrimônio líquido, 200 mil. Reparem que, quando eu adquiro mercadorias ou um bem ou direito que será pago futuramente, eu tenho um aumento tanto nas contas do ativo quanto nas contas do passivo. Ou seja, aumentam o lado das bens e direitos e aumenta também o lado das obrigações, que foi o que nós podemos verificar aqui com esse lançamento de aquisição de estoque a prazo por 80 mil. Muito bem, vamos para o próximo lançamento. No lançamento de 11/4/2011, ou seja, nós temos aqui um estoque a custo de 70 mil, vendido a prazo por 85 mil. Vamos prestar bastante atenção nesse lançamento, porque aí vai envolver mais contas, não envolve apenas duas contas. Vamos entender como vai funcionar então esse lançamento. O que está me dizendo aqui? Então, eu tenho um estoque que custa 70 mil e foi vendido por 85, ou seja, foi vendido com lucro de 15 mil, certo? Eu tinha uma mercadoria custando 70 mil e foi vendida por 85, ou seja, um valor superior ao custo. Esse estoque que foi vendido, ele saiu do meu galpão, essas mercadorias saíram do meu ponto de comércio, vamos supor que seja uma empresa comercial. Esse valor de 70 mil saiu do meu estoque, então vai reduzir as mercadorias que eu tenho no meu estoque. Eu tinha 90 mil, vai sair 70 mil em valor de mercadoria, ou seja, vou ficar com 20 mil aqui nos meus estoques. Vendido a prazo por 85 mil. Vamos ver. A empresa vendeu a prazo significa o quê? Que ela vai receber dos clientes futuramente, ela não recebeu esse dinheiro, não vai alterar o caixa da empresa, vai alterar o contas a receber. Ou seja, vai aumentar o contas a receber em 85 mil. Então, ele tinha 2 mil com mais 85, vai ficar 87 mil aí de contas a receber. A diferença entre 85 mil e 70 mil, como eu já comentei, é o lucro da empresa. O lucro, lembrem-se da videoaula 1, ele pertence aos acionistas, ou seja, ele fica registrado no patrimônio líquido da empresa. Portanto, os lucros retidos aqui vão aumentar em 15 mil.
será o novo valor de lucros retidos da empresa. Então, vamos ver a movimentação como vai ficar. Vamos recapitular. Contas a receber vai aumentar em 85 mil, estoques vai reduzir 70 mil e os lucros retidos aumentarão em 15 mil. Vamos verificar então como os saldos das contas vão se comportar. Olha, do lado do ativo, nós temos aqui uma somatória de 215 mil de valores de bens e direitos. Por quê? Porque saiu mercadorias do estoque a um custo de 70 mil e entrou um valor de contas a receber em 85 mil. Ou seja, na prática aumentou 15 mil aqui, certo? No caso do patrimônio líquido, o que aconteceu? A diferença entre o custo e o valor da venda foi um lucro. Esse lucro acresceu meus lucros retidos em 15 mil. Portanto, novamente prevaleceu a igualdade entre ativo total, no valor de 215 mil, e passivo mais patrimônio líquido, também no valor de 215 mil. Muito bem, então vamos agora ao próximo lançamento. Bom, o que aconteceu? A empresa reconheceu a despesa de aluguel pré-pago de abril no valor de R$1.000. O que isso significa? A empresa tinha adiantado um valor de aluguel no valor de R$2.000 por 2 meses de aluguel. No primeiro mês, como já ocorreu, já passou o prazo do primeiro mês de aluguel, ela tem que reconhecer essa despesa. Então, ela não fica mais com o direito de usar 2 meses de aluguel. Então, vai reduzir um mês aqui, ou seja, vai sair R$1.000 desse saldo de aluguel pré-pago. Essa despesas reduzem lucro, ou seja, vão reduzir os lucros retidos da empresa em R$1.000. Então, vamos ver como vai ficar. Aluguel pré-pago sai R$1.000 daqui, dessa conta, e lucros retidos também saem R$1.000. Ou seja, vai ocorrer, então, uma redução de R$1.000 no saldo do ativo total, que agora vai ficar com 214 mil, e vai ocorrer também uma redução no saldo do passivo mais patrimônio líquido em 214 mil. Ou seja, ocorreu novamente a igualdade entre as contas do ativo total e passivo mais patrimônio líquido. Muito bem. Último lançamento, no dia 25/4/2011. O que ocorreu? Os salários de abril que serão pagos em maio. Então, os funcionários da empresa trabalharam por um mês, agora os salários serão pagos no mês seguinte. Geralmente até o 5º dia corrido do mês seguinte é pago o salário. Como nós estamos em abril, então nós vamos registrar uns salários a pagar de R$6.000. Os salários também são despesas da empresa e reduzem o lucro. Então, recapitulando, nós vamos registrar uns salários a pagar de R$6.000 e ao mesmo tempo vamos reduzir o lucro da empresa em R$6.000. Vamos verificar então como vai ficar o lançamento. A empresa tinha 0 de salários a pagar, agora tem R$6.000 e os lucros da empresa serão reduzidos em R$6.000. Vamos verificar como ficou o saldo, então, do balanço patrimonial da empresa. Muito bem, não alterou aqui os saldos totais. Por quê? Porque foi uma movimentação entre passivo e patrimônio líquido. Quando nós movimentamos contas do mesmo lado do balanço patrimonial, ou seja, entre as obrigações da empresa, não ocorre alteração de saldo. Ocorreu aqui uma modificação que aumentou os salários a pagar e reduziu lucros. E no total ficou 214 mil, tanto do lado dos bens e direitos, que é do lado do ativo, como do lado das obrigações, que são a soma entre passivo e patrimônio líquido.
Novamente, então, só para ilustrar, do lado do ativo, 214 mil, do lado do passivo mais patrimônio líquido, nós totalizamos 214 mil. Lembrando que 87 mil faz parte do passivo exigível, será cobrado em uma data, e os 127 mil do patrimônio líquido pertencem aos donos ou proprietários da empresa e não tem uma data de vencimento. Muito bem, agora as nossas considerações finais, ou seja, vamos fazer um resumo dos principais pontos que nós tratamos nessa aula. Balanços sucessivos é uma técnica de lançamento contábil. Como nós podemos verificar, foi feito um balanço a cada lançamento. Todas as transações envolvem no mínimo 2 lançamentos. Para verificar se os lançamentos estão corretos, basta verificar se ocorre a igualdade entre ativo e passivo mais patrimônio líquido. Existe sempre o equilíbrio entre os bens e direitos e as obrigações. Muito obrigada a todos. Então, nessa videoaula 2, nós tratamos dos lançamentos por balanços sucessivos. Não percam a próxima videoaula.